Hoje eu decidi falar um pouquinho para vocês sobre a ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto. Tenho muita admiração pelo professor, muito agradecimento por todo o ensinamento que ele proporciona com tanto amor para todos nós. E deixa claro aqui que eu não falo em nome do professor, eu não falo em nome da equipe, eu falo por mim, a minha experiência, né? Que eu acho que é válido para quem está pensando em fazer a ressonância harmônica ou quem está fazendo. Ninguém chega num determinado vídeo por chegar. Tem aí um porquê, um propósito, e eu vou dar uma explicadinha mais ou menos em como foi a minha jornada até a ressonância. Desde sempre, desde que eu era muito novinha, eu sempre gostei de filosofia, de história, né? Lia vários filósofos na época, lá atrás, quando eu ainda era adolescente. Gostava de ler os livros do Paulo Coelho, né? Adorei o livro Alquimista, o Diário de um Mago. Então eu estava sempre ali entretida nesses assuntos. E fui estudando. Como uma boa pensadora, escolhi fazer psicologia. Entrei na psicologia e logo assim, de cara, me apaixonei pelo Jung. Fiquei apaixonada, Jung tinha tudo a ver comigo, as ideias dele. Me identifiquei demais com Jung e fiz a faculdade, me formei e me tornei uma psicóloga junguiana. E nunca parei de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Fiz psicologia transpessoal e psicologia positiva. Sempre fui ali cavocando, né? E em 2006 eu lembro que teve o boom da Lei da Atração com o filme O Segredo. E aí eu mergulhei ainda mais naquilo. Sempre me atraía muito a questão da lei da atração mesmo, né? E comecei a estudar e aplicar na minha vida e tinha alguns resultados, mas ao mesmo tempo que eu tinha alguns resultados, eu perdia na mesma intensidade. Eu tinha alguns resultados e de repente as coisas iam se desfazendo. E aí eu dei um tempo na minha vida, depois que eu tive minha filha, eu dei um tempo, não atendi e voltei a atender quando ela já tinha mais ou menos por volta dos seus 10 anos, né? Há 18 anos atrás eu voltei a clinicar. E eu sempre tive muito resultado positivo com as minhas pacientes, sempre, muito. Mas na minha vida eu tinha os resultados e aquilo ia caindo, né? Eu tinha os resultados e de repente acontecia algo que fazia as coisas voltarem, regredirem. E eu tinha muita ideia que aquilo fazia realmente tinha a ver com a minha história, porque a minha história de vida, ela é uma história, parece um filme. Um dia eu faço um outro vídeo para contar, porque senão vai ficar muito extenso esse aqui eu quero realmente falar da ressonância e do quanto está sendo muito bom para mim. Então eu, estudando lei da atração, voltei a clinicar e fazia, né, sempre estudando muito para, né, ter aquela ter muitas ferramentas para poder ajudar os meus pacientes. E eu sempre ouvi o professor Hélio Couto, ouvia uma coisa ou outra do professor Hélio Couto, assistia, já tinha escutado falar na ressonância, mas não tinha me chamado. Aí, né, continuei fazendo as coisas e aí depois eu de novo entrei em contato, vi sobre ressonância, assim, alguém falar, me deu curiosidade, mas olha as crenças como são. Eu falei, não vou nem ver, porque deve ser uma fortuna para fazer essa ressonância harmônica, não vou nem ver. E não fui ver realmente. E um dia eu assistindo um vídeo e a pessoa falou sobre a ressonância, e aquilo foi como se fosse acendesse uma chama, assim. Eu preciso fazer isso. E aí, naquela hora, eu entrei no site do professor Hélio Couto, procurei as informações, vi que era necessário, né, ler o livro Mentes Informadas, O Caminho das Palestras 1 e 3, e não tinha nada de valor exorbitante nem para isso, porque realmente o livro é gratuito.
O Caminho das Palestras 1 é um valor extremamente simbólico, e o 2 e o 3 também. E eu já baixei o livro, já comecei a ler, já comprei o Caminho das Palestras 1, e o valor da ressonância não chegava nem, sei lá, 0,0001% daquilo que eu imaginava que poderia ser. Um valor muito pequeno, quando não gratuito, porque ele oferece a possibilidade para as pessoas que querem e não têm a condição financeira naquele momento, pedirem a ressonância de forma gratuita. E aí eu comecei a consumir o Caminho das Palestras, consumir, estudar, e aí as catarses, as famosas catarses já começaram ali durante o Caminho das Palestras, né? Mas assim, o que foi realmente um salto de realidade, eu acho que um salto para dentro de mim, foi que no final de 2024, né, no dia 13 de dezembro de 2024, uma sexta-feira 13, eu e o meu parceiro nos separamos de uma forma bem assim abrupta, algo que eu não esperava, e aquilo foi assim, me destruiu emocionalmente e financeiramente na época, né? Foi uma situação muito delicada, mas hoje eu falo, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque eu fiz um mergulho para dentro mesmo, e um mergulho que eu acho que eu nunca tinha feito. Eu fui buscar coisas dentro de mim, dentro da minha história, que assim foram luzes, foram verdadeiros insights poderosíssimos. E veio o Caminho das Palestras para eu estudar, e aí eu vou ser sincera, não pode, tá? Mas eu pedi antes de terminar todo o percurso que tem que ser feito, porque a gente tem que estudar antes. Mas eu tava tão assim que eu fui e pedi antes. E chegou. E foi assim, uma coisa que era sonho, sonho, sonho atrás de sonho. Todos, a princípio, com o meu ex. Era limpeza atrás de limpeza, limpeza atrás de limpeza, sonhos extremamente vívidos. E assim, o sentimento, ele realmente foi dissolvendo dentro de mim. Chorei bastante, senti muito, mas assim, a dor ela foi dissolvendo, aquilo foi se transformando realmente em algo grandioso. Toda aquela dor, todo aquele desespero que eu senti, ele sumiu. E eu sonhando, sonhando muito com ele, e a maioria das minhas revelações durante a primeira onda foram em sonhos. E um dos sonhos mais interessantes, e eu acho que foi o ponto culminante ali da primeira onda, foi quando eu sonhei que uma águia chegava na minha janela, pousava, eu ouvia um piado assim, e aí eu ia ver uma águia. Ela aparentava ser ainda um filhote, ela pulou para dentro do meu quarto e foi na cama comigo e perto das minhas cachorras, da gata, e aí eu interpretei que o arquétipo ele me escolheu ali, né? Ele naquele momento ele me escolheu. E fui indo, fui fazendo e fui percebendo as mágicas acontecendo, e são assim, por mais que a gente tenha que limpar coisas, né, para realmente aquele negócio, a gente precisa arrumar a casa, limpar, arrumar para receber o novo. E aí eu pedi a segunda onda, e também quando eu pedi a segunda onda, continuaram as transformações. Na hora que eu peço, já começa a ter a ver com aquilo que eu pedi. E é muito interessante que, por exemplo, eu pedi consciência do Jung, pedi a consciência do Neville Goddard, pedi a consciência do próprio professor Hélio Couto, e às vezes eu estou assistindo um vídeo ou vendo um livro, eu já me vem na mente a frase seguinte, e realmente é a frase que vem na sequência. Eu falo, meu Deus, a informação está toda aqui mesmo, porque a informação entra e a gente vai acessar ela acessando os livros, estudando, né? A gente precisa acessar, a gente precisa ter a ação para conseguir entrar em contato com tudo aquilo que a gente está pedindo, né? E está sendo assim grandioso, porque eu percebo nesses detalhes o quanto a ressonância harmônica
ela realmente vem e faz aquele boom que talvez a gente precise, como o professor fala, às vezes a gente precisaria de séculos para ir limpando coisas que elas vão limpando muito rapidamente. Quando a gente está disposto a passar pelas catarses, a entender o que está acontecendo, a não ficar sentado esperando os desejos chegarem, baterem na porta, a gente tem que ir ali sim estudar, né? Tem que ir buscar, mas é com muito mais facilidade que as coisas chegam para nós, porque é realmente, é como se você estivesse relembrando coisas. É como se você tivesse assim, tá tudo aqui dentro, eu só estou relembrando, eu só estou rememorando. Ou lendo um livro de algum desses autores, tal. Pedi alguns arquétipos, pedi a consciência de Jesus também, e aí me veio o livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, que dá uma clareza assim, muito grande sobre muitas passagens da Bíblia. E muitas coisas que eu ficava, né, assim, receosa, e as explicações que nós tínhamos, não é, para mim não era claro, tá tudo ficando tão claro, uma coisa assim tão fantástica de lidar, sabe, de entender essa nossa consciência, que é a nossa conexão, a nossa antena com o todo, né? Que nós somos co-criadores, que a gente pode realizar, na verdade estamos realizando a todo tempo tudo, seja bom ou ruim, mas você começa a perceber que com toda a transformação que a ressonância tem trazido para mim, eu comecei a meditar, né? Coisa que eu fazia, mas não com muita frequência. Eu medito todos os dias. Eu percebo a minha cabeça, às vezes, assim, é um silêncio. E quando eu percebo que eu estou muito atribulada, muito assim, ansiosa, eu falo com o meu ego. Eu falo, ego, fica quietinha agora. Agora quem está no comando é a centelha divina. Deixa ela se comunicar. Vamos por ela agora, que vai dar certo. E realmente dá. É algo assim que precisa experimentar realmente para saber. E aí a gente entende que tudo é o todo, que o todo está em tudo. E que tudo isso é uma grande onda, né? É o vácuo quântico. E eu brinco que o vácuo quântico é uma grande massinha de modelar, que a gente aprende a observar um pedaço da massinha e modelar ali aquilo que a gente gostaria de ter, que a gente gostaria de materializar na nossa vida. E quando a gente começa a prestar atenção nesse ser mais consciente, ser a centelha divina brilhando, ser o amor, ser, né, a doação, as coisas, né, a casa, carro e apartamento, como o professor fala, eles chegam por si só. Eles chegam porque a vida vai se ajustando e as coisas elas vão acontecendo sem a gente precisar ficar com medo, ficar esperando. Eu falo que antes, né, e eu sempre explicava isso para minhas pacientes, mas a gente acaba fazendo. Você planta uma semente e aí toda hora você quer ali abrir o buraco para ver se a semente está nascendo. E eu realmente não tenho mais isso. Agora, eu nem penso nas coisas materiais que eu desejo. Eu quero sentir a centelha, eu quero sentir Deus, eu quero sentir a consciência de Jesus, eu quero descobrir a mágica do universo, e é isso que me consome agora todo o meu tempo, é nessa busca, e automaticamente as coisas materiais começam a acontecer. E eu tive várias provas disso, né? E pacientes como novos começaram a entrar. Eu ganhei o celular que eu estava precisando, ganhei do meu genro. Tantas coisas que assim pode parecer pequeno, mas são coisas que você vai percebendo a mágica já acontecer. E tá tudo aflorando. E tantas outras coisas que depois eu venho num outro vídeo e vou falando que já está acontecendo. Mas eu não coloquei foco. Eu pedi alguma coisa material ali na lista, mas assim, eu não coloquei foco nisso. Eu realmente estou colocando foco no sentir, no que eu posso ser para ter. E no que eu posso contribuir
com as pessoas, com tudo isso que eu já trazia e que agora assim está lapidado. Eu sinto uma sensação de poder resolver a vida, sabe? Tanto minha quanto das pessoas. Para mim é tão simples. Às vezes eu olho para uma pessoa que está com um problema e eu já imagino, a cura está em você. Eu já emano isso, a cura está em você. Tua matriz é sã, é perfeita, é próspera, é abundante. Então, assim, eu quero deixar como mensagem, primeiro, um agradecimento grande, grande, grande para o professor, mesmo que ele não veja esse vídeo tal, mas assim, professor, o professor ele traz muita coisa, muita sabedoria, ele tem uma contribuição gigantesca com o mundo, né, nesse momento que a gente vive e tal. E vocês, quem tiver curiosidade, sabe, vai, dá uma olhadinha no site do professor, vê lá, o livro Mentes Informadas é gratuito, né? O Caminho das Palestras 1 também é um valor totalmente simbólico. Vai olhando, vai aprendendo, vai estudando, sabe? E aí você um dia vai entender, acho que assim, na prática, isso que eu estou querendo dizer, e que às vezes faltam palavras, porque é uma coisa tão assim, além da nossa mente. Eu quero que vocês possam experimentar a ressonância e perceber que é fácil fazer mágica, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. No próximo vídeo eu venho falar um pouco mais dos pedidos e do que já aconteceu, mais concreto, e até da minha história também, para vocês entenderem um pouquinho. Mas eu espero que ajude. Quem tiver vontade de fazer, quem tiver aquele chamado, porque realmente é um chamado. Eu já sabia da ressonância há um longo tempo, mas eu senti o chamado ano passado. E é realmente assim se sente aquela ânsia. E quem estiver sentindo isso, vale a pena, tá bom? Beijo, pessoal!